Hoje decidi falar-vos com o coração na mão. Tudo o que vos direi hoje não é um ensinamento para ser ouvido distraidamente, nem uma reflexão para ser esquecida após alguns instantes. É muito mais do que isso, é um apelo urgente. Um som de trombeta espiritual que rasga o silêncio do nosso tempo. É um chamado à vigilância, à oração, ao combate espiritual, porque o que está acontecendo no mundo agora não pode ser ignorado. Muitos não sabem, outros preferem olhar para o outro lado. Mas o tempo concedido a Satanás para seduzir a humanidade chegou ao fim. Sim, vocês entenderam bem, os 100 anos se passaram, e agora nos encontramos à beira de um evento épico. Não falo do fim do mundo, não me entendam mal, mas do cumprimento de uma promessa divina, o triunfo do Imaculado Coração de Maria, anunciado em Fátima. No entanto, antes desse triunfo glorioso, nos aguarda uma batalha que decidirá o destino de muitos. Para compreender a magnitude do que estamos vivendo, precisamos voltar no tempo até 1984. Era um dia aparentemente comum no Vaticano. O Papa Leão XIII havia acabado de celebrar a Santa Missa. Como sempre, virou-se para agradecer a Deus quando, de repente, seu rosto mudou, ele empalideceu. Os presentes o descreveram como petrificado, imóvel por cerca de 10 minutos, como se estivesse arrebatado em uma visão. Quando finalmente voltou a si, seu rosto carregava uma expressão de profunda inquietação. Sem dizer uma palavra, ele corre para seu escritório e, com a mão trêmula, escreve de imediato uma oração poderosa, o exorcismo a São Miguel Arcanjo, uma súplica que ainda hoje ressoa em nossas igrejas. O que viu o Papa Leão XIII? Segundo ele próprio confidenciou mais tarde, foi testemunha de uma cena aterradora entre Jesus Cristo e Satanás. O demônio, com arrogância, vangloriava-se de que poderia destruir a Igreja, a obra de Deus na terra, se apenas lhe fosse concedido mais tempo e mais poder. E Cristo, com voz solene e grave, respondeu: terás o tempo, terás o poder, mas saiba que não prevalecerás. Satanás pediu 1 século 100 anos para pôr a humanidade à prova, para semear o caos e a destruição, e esse tempo lhe foi concedido. A partir desse momento, o Papa compreendeu que o mundo estava entrando numa era de trevas sem precedentes, um período em que o mal teria uma influência extraordinária. Foi por isso que compôs aquela oração, uma arma espiritual para proteger a Igreja e os fiéis do assalto iminente. Mas aquela visão não foi um episódio isolado. Era o início de uma profecia que se desdobraria ao longo das décadas seguintes. Mas quando começaram esses 100 anos? Muitos místicos, teólogos e estudiosos concordam com uma data precisa: 1917. Não foi uma coincidência. 1917 é um ano crucial, um marco na história espiritual e humana. É o ano em que a Virgem Maria aparece em Fátima, Portugal, a 3 humildes pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta. Nossa Senhora não desce do céu por acaso. Ela vem com uma mensagem urgente para toda a humanidade. Ela nos alerta de que o demônio está prestes a desencadear o inferno na terra, que o mundo está prestes a entrar em um tempo de provação como nunca antes visto. E os sinais desse ano confirmam suas palavras. Em 1917, irrompe a Revolução Russa, um evento que marca o início do ateísmo de Estado, uma ideologia que busca erradicar Deus da vida dos homens. É o ano em que o comunismo ganha força, trazendo consigo perseguições ferozes contra os cristãos, o fechamento de igrejas e o martírio de milhares de fiéis. Mas não é só isso. Também, em 1917, Nossa Senhora entrega aos 3 videntes de Fátima uma mensagem profética que abala o mundo, um apelo à conversão, um aviso sobre os castigos que virão se a humanidade não retornar a Deus, e uma promessa de esperança para o futuro. Esse 1917 é o ponto de partida do século de Satanás, um tempo em que ele teria liberdade para seduzir, confundir e destruir. E desde então, o mundo nunca mais foi o mesmo. Mas o que exatamente disse a Virgem Maria em Fátima? Não vem para anunciar o fim do mundo como alguns poderiam pensar. Não. Seu propósito é maior.
preparar a humanidade para a grande batalha entre a luz divina e as trevas infernais. Suas palavras são claras e inequívocas. Se a humanidade não se convertesse, 3 coisas aconteceriam. Primeiro, uma nova guerra mundial, ainda mais devastadora que a primeira, o que de fato aconteceu pontualmente entre 1939 e 1945, com milhões de mortos e destruições inimagináveis. Segundo, a difusão dos erros da Rússia, ou seja, o comunismo, o ateísmo militante e a perseguição à fé que se espalhariam como uma sombra sobre grande parte do mundo, sufocando a liberdade e a verdade. Terceiro, o aniquilamento de nações inteiras, um alerta que podemos ver refletido nos conflitos, nas ditaduras e nas tragédias do século XX, como o Holocausto ou as bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. Mas há mais. Nossa Senhora não se limita a nos advertir, ela também nos oferece uma promessa. No final, o meu imaculado coração triunfará. Apesar das trevas, a luz prevalecerá. No entanto, antes desse momento glorioso, haveria um tempo de provação, um século de luta, no qual Satanás teria o poder de pôr à prova a fé da humanidade. E esse tempo, meus irmãos, foi o nosso tempo. Um tempo em que o mal trabalhou sem cessar para afastar os homens de Deus, para semear discórdia. Olhemos para trás. Reflitamos sobre o que aconteceu nestes 100 anos. Os sinais deste século sombrio estão diante dos nossos olhos, para aqueles que têm coragem de ver. 2 guerras mundiais tingiram o planeta de sangue, deixando cicatrizes profundas nas nações e nos corações. O Holocausto revelou o abismo de crueldade a que o homem pode chegar quando se afasta de Deus. As bombas atômicas demonstraram o poder destrutivo da ciência sem consciência. As ditaduras comunistas, fascistas e nazistas esmagaram a dignidade humana sob o peso da tirania. Mas o mal não se limitou aos conflitos armados. Ele também atacou a esfera espiritual e moral. Pensem no colapso da fé na Europa, um continente que já foi o berço do cristianismo, mas que hoje se tornou uma terra secularizada, onde as igrejas estão vazias e os valores cristãos são ridicularizados. Pensem na legalização do aborto em dezenas de países, que transformou o ventre materno, o lugar mais sagrado da vida, em um campo de extermínio silencioso. Pensem no matrimônio, pilar da sociedade, destruído por leis e ideologias que negam seu significado divino. A família, célula fundamental da humanidade, está desagregada, atacada por todos os lados. A pornografia, antes escondida, hoje se espalha por toda parte, envenenando mentes e corações, sobretudo dos jovens, que se perdem em um vazio existencial sem esperança. E não é só isso. Até dentro da igreja, a fumaça de Satanás, como definiu o Papa Paulo VI, penetrou, trazendo escândalos, heresias, divisões e silêncios culpáveis. Sacerdotes e bispos que deveriam ser guias às vezes tropeçaram, deixando os fiéis confusos e desorientados. Satanás teve o seu tempo e o usou com astúcia. Ele seduziu as nações, corrompeu as consciências e tentou apagar a luz da fé em todos os lugares possíveis. Mas agora esse tempo acabou. Estamos em 2025. Se os 100 anos concedidos a Satanás começaram em 1917, então esse período terminou oficialmente. O que isso significa para nós? Significa que entramos em uma nova fase, uma fase decisiva. O livro do Apocalipse é claro. Ai de vós, terra e mar, porque o diabo desceu até vós com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Satanás sabe que seu domínio está chegando ao fim, e por isso desencadeará toda a sua ira. Meus irmãos, estamos prestes a entrar na hora da decisão. Um tempo em que não haverá mais espaço para a indiferença ou a tibieza. Nossa Senhora prometeu a vitória, mas essa vitória não é automática. Ela depende também de nossa resposta, de nossa coragem. É o tempo da separação, ou com Cristo, ou contra Ele. Não podemos mais viver pela metade. Não podemos mais ser espectadores passivos do que acontece ao nosso redor. Jesus foi direto. Quem não está comigo, está contra mim.
Hoje essas palavras ressoam com uma força nunca antes vista. Os 100 anos acabaram, e agora começa o tempo da peneira, o momento em que Deus separará as ovelhas dos bodes, o trigo do joio. É o tempo em que os anjos recolherão os fiéis, aqueles que não dobraram os joelhos diante do mal, que não traíram a verdade. Mas não nos iludamos. Este tempo não será fácil. A batalha será mais dura do que nunca, porque o mal, sabendo que está no fim, jogará suas últimas cartas com uma ferocidade sem precedentes. Mas não estamos sozinhos. Nossa Senhora, nossa Mãe e Rainha, nos deu as armas para combater e vencer esta guerra espiritual. Em Fátima, ela entregou aos pastorinhos e a cada um de nós os instrumentos da vitória. O rosário, antes de tudo uma oração simples, mas poderosíssima, uma corrente que amarra Satanás, uma arma que destrói todo o plano das trevas. A penitência, o sacrifício oferecido pela conversão dos pecadores, um ato de amor que chama as almas de volta a Deus. A confissão frequente para purificar o coração. A Santa Eucaristia, o pão da vida que nos sustenta. A adoração para contemplar o rosto de Cristo. A consagração ao Imaculado Coração de Maria, um ato de total entrega que nos coloca sob sua proteção. Essas não são devoções opcionais, meus irmãos. São as armas essenciais da guerra espiritual que estamos travando. Em todo o mundo, Maria está reunindo seu pequeno exército. Não é um exército de poderosos ou de heróis de capa de revista, mas de almas simples, humildes, cheias do Espírito Santo. São homens e mulheres, jovens e idosos, que talvez não façam barulho, mas estão prontos para dar a vida por Cristo. São pessoas como você, que está lendo estas palavras. Sim, você. Nossa Senhora não busca super-heróis ou santos já perfeitos. Ela busca corações dispostos, prontos para dizer: Maria, eis-me aqui, usa-me como teu instrumento. Se você sente esse chamado no mais profundo da alma, não o ignore. É a voz da Mãe que te chama a lutar ao seu lado. Tudo o que estamos vivendo parece confirmar as profecias de Fátima e as intuições de tantos santos. São Maximiliano Kolbe, mártir de Auschwitz, percebeu o início deste tempo de Satanás. Irmã Lúcia, uma das videntes de Fátima, falava de um confronto final entre a Igreja e o Anticristo, entre o Evangelho e o falso Evangelho. Em 1980, São João Paulo II pronunciou palavras que ainda hoje nos fazem tremer. Estamos diante da maior batalha que a humanidade já enfrentou, uma batalha entre a Igreja e a anti-Igreja, entre o Evangelho e o anti-Evangelho. Por isso, consagre-se ao Imaculado Coração de Maria. Não adie para amanhã, faça isso hoje mesmo. Entregue a ela sua vida, suas dores, suas alegrias. Ela te levará até seu Filho, o Salvador. Reze o rosário todos os dias. Essa é sua espada espiritual, a arma que Satanás mais teme. Não existe força das trevas que resista ao rosário rezado com fé. Retorne aos sacramentos. Vá se confessar. Participe da Santa Missa. Adore o Santíssimo Sacramento. Mantenha-se na graça de Deus. Se você sente esse chamado, não hesite. Escreva nos comentários: Eis-me aqui, Maria. Quero lutar contigo. Compartilhe esta mensagem. Faça-a chegar a todos. É tempo de despertar. É tempo de escolher. É tempo de combater. Porque no final, como foi prometido, o Imaculado Coração triunfará.